A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma excelente tarde de segunda-feira a todos os meus irmãos, amigos que vai estar vendo esse vídeo através das redes sociais. Aqui, pastora Tatiane falando, né? Graças a Deus nós estamos em mais um dia de propósito, tarde de segunda-feira com Deus. Nós estamos junto aqui primiciando ao Senhor. Para você que já conhece esse propósito, eu vou pedir seu apoio novamente, curte e compartilhe com mais alguém. Para você que ainda não conhece, eu vou pedir para você ficar até o final do vídeo para você entender o motivo desse propósito. Esse propósito foi algo que Deus colocou no meu coração. De todo início de semana, na segunda-feira à tarde, nós tirarmos tempo de meditação na palavra do Senhor, buscar na palavra dele um direcionamento para a nossa semana. Então, nós estamos aqui primiciando ao Senhor. Então, para você que ainda não conhece, eu vou pedir para você ficar até o final do vídeo. E depois que você entender esse propósito, eu vou pedir seu apoio, se inscrevendo no canal, curtindo e compartilhando com mais alguém, para que esse vídeo da palavra do Senhor ele possa alcançar o número máximo de pessoas conforme a vontade de Deus. Amém? Como de costume, meus irmãos, o Espírito Santo ele sempre ministra no meu entendimento o assunto do vídeo. E o assunto do vídeo de hoje é: somente Jesus pode preencher a sede espiritual do coração humano. Nós vamos orar, vamos tirar um período agora de oração, vamos entregar esse momento diante da presença de Deus e vamos pedir para que Ele se manifeste, para que Ele fale conosco, para que Ele dê a direção para a nossa semana. Amém? Eu te convido a orar comigo em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero agora, Senhor, nessa tarde de segunda-feira, Pai, entregar diante de Ti mais esse dia de propósito, Senhor. Nós reconhecemos, Paizinho querido, que sem o Senhor, Pai, nós não podemos fazer nada. Senhor, nós reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos e que todos os dias, Pai, nós precisamos do Seu perdão. Pai, nós estamos aqui clamando pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, que o Senhor possa responder, Papai, mais esse dia de propósito. Que esse dia de propósito, Pai, possa subir com um aroma agradável até as Tuas narinas, Pai. Nós pedimos em concordância que o Senhor se manifeste a nós através da Tua palavra, que o Senhor venha nos dar o entendimento, Paizinho querido, da Tua palavra, para que nós não venhamos andar sem direção, Papai, mas que nós venhamos ter uma direção, Paizinho querido, clara dentro da Tua palavra para a nossa semana. Por isso nós entregamos, Pai, mais esse dia de propósito, tarde de segunda-feira com Deus, na Tua presença. E já Te louvamos, Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Nós já oramos, né? Já entregamos esse momento de propósito diante da presença do Senhor. Vamos só relembrar então o assunto do vídeo de hoje, que é: somente Jesus pode preencher a sede espiritual do coração humano. Nós vamos estar lendo lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nós vamos estar fazendo menção do versículo 1 até o versículo 10. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, tá? Lucas, capítulo 19, versículo do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe de publicanos, e era rico. Verso 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Verso 6. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Verso 7. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo
quadriplicado. Verso 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Verso 10 e último, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, meus irmãos? O contexto desse texto aqui no Evangelho de Lucas que nós lemos, nos fala de um homem que ele procurava ver Jesus, né? Esse homem, por nome de Zaqueu, ele tinha posição, ele era coletor de imposto, então ele era um homem rico, ele não era qualquer pessoa, né? Ele tinha uma posição, tinha um status ali, tinha dinheiro, mas esse homem, ele procurava por Jesus, então mesmo ele tendo dinheiro, ele tinha uma sede espiritual, que o dinheiro que ele tinha não tinha preenchido essa sede, então ele ouve ali falar de Jesus, e ele procura por Jesus, ele procurava ali ver quem era esse Jesus que ele tanto ouvia falar, porque naquela época ali a fama de Jesus se espalhou de tal maneira que acho que não tinha quem não ouvisse falar acerca dos feitos de Jesus ali naquela região e por onde ele passava também. Né, nós aprendemos que ele desejou ver Jesus, né, mesmo com limitação, porque ele tinha limitação, a limitação dele é que ele era um homem de baixa estatura, né, e tinha uma multidão em volta de Jesus, cercando Jesus. Então pensa, aquele homem de baixa estatura, né, e com aquela multidão, então ele não conseguia ver Jesus, mas ele tem ali uma atitude, né, ele ouve, ele percebe que havia um movimento, que Jesus estava passando por ali, ele toma uma atitude, ele sobe em uma árvore, né, aqui no texto nós vamos ver que está falando aqui, ele sobe numa figueira brava, para ver o que havia de passar por ali. Então ele estava tendo uma atitude para que ele pudesse ver quem estaria passando por ali, e de fato ele procurava ver quem era esse Jesus tão famoso, a qual muitos falavam ali naquela época. Né? Então ele rompe barreira, a vontade dele ver Jesus rompe barreira, né? Rompe a barreira da sua limitação. Né? Então, não importa a nossa limitação, o que importa é a nossa disposição em procurar por Jesus. Tinha muita gente perto ali, mas aquela multidão não procurava ver Jesus, né? Porque muitos que estavam ali em volta de Jesus, que era considerada aquela multidão que seguia Jesus, muitos estavam ali por curiosidades, muitos estavam ali só para ver o que estava acontecendo, e muitos ali não acreditavam que Jesus era o Messias prometido, né? Então tinha muita gente perto, mas aquela multidão que estava perto não estava de fato preocupados em saber quem era Jesus de fato, mas Zaqueu estava longe, e Zaqueu longe, ele procurou um entendimento, ele quis saber de fato quem era Jesus, quem era aquele que operava milagres e maravilha naquele tempo. Então ele tem uma atitude ali que leva a esse encontro com Jesus. Jesus para, né? Nós vemos aqui no texto que nós lemos, Jesus ele para, ele olha e chama Zaqueu pelo seu nome. Então ele se importa com cada um de nós. Ele se importa, independente de sermos pobres ou ricos, independente de sermos famosos ou não, de termos ou não termos, o Senhor se importa conosco. Tanto que ele chama aquele homem, Zaqueu, publicano pecador, pelo seu nome. Ele para e fala, Zaqueu. Ele reconhece Zaqueu ali pelo seu nome. Então nos mostra que Jesus ele não faz acepção de pessoas, né? Ele não faz acepção de pessoas. Se nós voltarmos um pouquinho aqui no Evangelho, no capítulo 18, nós vemos aqui a cura de um mendigo cego, né? Então o Senhor Jesus, ele, antes dele ter esse encontro ali com Zaqueu, ele tem um encontro ali com o mendigo que clamava por ele, esse mendigo gritava ali na multidão, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus dá atenção para aquele mendigo que era cego, Jesus realiza ali um milagre, restabelecendo a visão daquele homem. Então o Senhor Jesus ele nos ensina que ele não faz acepção de pessoas para poder fazer milagres, né? Ele não olha se a pessoa é rica, se é pobre, se é bonita, se é feia. O que ele olha é a atitude da pessoa, a atitude de arrependimento, a atitude de busca, a de fato esse desejo de conhecer Jesus, assim como Zaqueu ele tinha, né? E aqui nós aprendemos também que ele se importa.
se o buscarmos de todo o nosso coração, ele não vai nos despedir de mãos vazias. Assim como Jesus ele não despediu aquele mendigo cego que gritava por ele, ele também não despediu a Zaqueu de mãos vazias. Porque tanto o mendigo cego quanto o Zaqueu, eles quiseram ali de coração conhecer Jesus. Eles acreditavam que de fato Jesus poderia fazer milagre. No caso do mendigo cego, ele pede para Jesus o curar. Então ele creu de alguma forma no seu coração. E Zaqueu ali, ele buscou uma intimidade com Jesus. E a resposta de Jesus para a atitude de Zaqueu foi dizer para ele, né? Jesus fala para ele assim: me convém pousar em tua casa. E casa no significado espiritual significa vida, intimidade e coração. Então o que é que o Senhor Jesus nos ensina? Que ele quer intimidade conosco. Ele quer ter prioridade nas nossas vidas. Assim como aquele homem por nome de Zaqueu buscou a Jesus ali como prioridade, não se importando com a sua baixa estatura, ele buscou uma forma de ter um contato com Jesus. E a sua atitude ali chama a atenção de Jesus, a ponto de Jesus parar, chamar ele por nome e dizer a ele: me convém pousar em tua casa. Então Jesus ele estava respondendo uma atitude daquele homem de fé, de coragem, que mesmo diante da sua limitação, ele teve ali uma posição de fé em subir naquela árvore e chamar de alguma forma a atenção de Jesus. E é isso que o Senhor está nos falando, que ele quer que nós tenhamos uma vida de intimidade com ele, que nós venhamos buscar a ele de todo o nosso coração, não se importando para as dificuldades que nós vamos ter, porque a palavra do Senhor nos diz sim que nós teríamos que passar por dificuldade, por lutas, por adversidade, mas que nós venceríamos porque Jesus já venceu por nós, né? E ali naquele contexto, Jesus ele é criticado por se hospedar na casa de um publicano pecador, né? Então a multidão ali o julgava. Mas só que nós aprendemos aqui que Jesus ele não rejeita quem o mundo julga. Enquanto as pessoas estão julgando as outras pessoas por conta de um erro, por conta de uma decisão, por conta de uma escolha, às vezes chamando de pecador, o Senhor não rejeita quem o mundo julga, desde que haja arrependimento de coração e um desejo de fato de conhecer quem é Jesus. Porque conhecendo Jesus de fato quem ele é, a pessoa ali ela vai se arrepender e ela não vai se continuar a mesma pessoa que era antes de ter um encontro com Jesus. Nós vemos aqui quando Zaqueu tem um encontro com Jesus, provoca nele um arrependimento. E ele fala, né? A prova desse arrependimento é que ele fala para Jesus: olha, eu devolverei, restituirei o que defraudei com os impostos. Ele se propôs a devolver mais do que a lei pedia. Diferente de um jovem rico que amava mais o dinheiro do que Jesus. Se a gente voltar uns capítulos anteriores, a gente vai ver esse jovem rico, né? Que ele pergunta para Jesus o que é que precisaria fazer para poder dar a vida eterna. E Jesus pede para ele: vende seus bens e me segue. E ali ele se entristece, né? E decide não vender os seus bens e seguir Jesus. Então ali a gente percebe que aquele jovem rico, ele amava mais o dinheiro do que a possibilidade de receber Jesus ali e receber a salvação. Então nós aprendemos aqui que um encontro com Jesus provoca sim arrependimento na vida do homem, porque provocou arrependimento na vida de Zaqueu. E nós vemos aqui no final desse capítulo 19, do versículo 1 até o 9, Jesus dizendo: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então Jesus está dizendo: não importa se é pobre ou rico, para Jesus nós temos valor. A única diferença é que uns procuram Jesus, uns os recebem como Senhor e Salvador e outros não. Outros só quer saber por simples curiosidade, não tem aquele desejo no coração de reconhecer de fato os milagres que Jesus já fez naquela cruz do Calvário por nós. Então o Senhor está nos chamando a atenção, que a única diferença é que uns querem Jesus e os outros não.
e que Jesus ele não faz acepção de quem o busca em espírito e em verdade, né? E que ele está à procura de verdadeiros adoradores que o procuram em espírito e em verdade. E Jesus ele tem promessa de vida eterna para cada um de nós. E nós estamos aprendendo aqui na palavra que muitas vezes esse vazio que o ser humano sente, essa sede espiritual do coração humano, ela não é preenchida por nada nessa terra, não é preenchido por fama, por status, por seguidores nas redes sociais, não é preenchido por dinheiro, nada disso preenche aquilo que só Deus pode preencher no coração do homem. Então o Senhor está chamando a nossa atenção nessa tarde, Ele nos procura, mas será que nós estamos procurando por Jesus? Será que nós hoje nessa tarde podemos reconhecer o Senhor Jesus como nosso Salvador? Porque os sinais Ele já deu. Ele morreu por nós naquela cruz do Calvário. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele cumpriu a promessa do envio do Espírito Santo. Mas ele reafirma: Ele é o nosso Senhor e Salvador. E Ele bate a porta de muitos corações e nessa tarde pergunta: tu me recebes como único e suficiente Salvador da tua vida? Agora cabe a cada um de nós o receber na nossa vida todos os dias, porque essa decisão de receber o Senhor Jesus como Salvador é uma decisão pessoal. Eu não posso receber o Senhor Jesus como Salvador por você e nem você por mim. É uma promessa de vida eterna, mas que depende de uma decisão individual. É uma promessa que requer de nós uma resposta mediante a essa promessa. Mas hoje o Senhor, Ele bate a porta dos nossos corações e nos pergunta: você me recebe como único e suficiente Salvador da sua vida? E quantas pessoas, às vezes, ao receber esse convite, né, de receber o Senhor Jesus como Salvador, às vezes a pessoa responde assim: não, eu ainda quero fazer alguma coisa, ou eu ainda não tenho certeza, ou eu ainda não entendi de fato. Mas hoje o Senhor Jesus, Ele está chamando a nossa atenção, porque amanhã pode ser tarde. Porque quantas pessoas saem da sua casa, às vezes sai para poder ir trabalhar e não retorna. E ali naquela hora o Senhor Jesus voltou para aquela pessoa. E nós não sabemos o dia de amanhã. E a palavra do Senhor, ela nos afirma que a volta do Senhor será como um ladrão que entra para invadir uma casa, ou como um relâmpago, né? Então a gente não sabe quando um ladrão ele pode invadir a nossa casa. Então nós temos que viver uma vida de preparação, como se o Senhor fosse voltar para buscar o teu povo a instante. Porque a palavra do Senhor fala que somente o Pai sabe, nem o Filho sabe quando é e quando vai ser a volta de Jesus. Mas nós vemos na palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse que está se cumprindo a palavra do Senhor, né? Nós vemos que os sinais dos princípios do fim seria guerra, né? Rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, e nós já vemos tudo isso acontecendo na nação, no Brasil, no meio da humanidade. Então o Senhor nos traz essa alerta para nós estarmos em preparação para a segunda vinda de Jesus, porque aí Ele já vai vir em poder e grande glória. Ele não vai vir mais para lidar com o pecado, Ele vai vir para exercer governo e juízo. Então o Senhor está nos dando uma oportunidade de todos os dias o receber como único e Senhor, suficiente Salvador das nossas vidas. E não é só hoje, por exemplo, eu abrir a minha boca e falar: Senhor, eu te recebo hoje como Senhor da minha vida, como meu Salvador, e amanhã eu continuo com as mesmas práticas de pecado. Porque quem tem um verdadeiro encontro com Jesus, ele não continua mais com as mesmas práticas. Então ele não é mais a mesma pessoa, porque é impossível o Senhor Jesus entrar em um ambiente, entrar em uma vida, e aquele ambiente e aquela vida, ela permanecer da mesma maneira que está. Então hoje o Senhor nos traz uma palavra de alerta, para que nós venhamos, aquele que já o reconheceu como seu Salvador, que venha colocá-lo como prioridade, que não venha colocar outras coisas à frente de Jesus, né? Às vezes a correria do cotidiano faz com que muitas pessoas venham deixando Jesus ali em último plano, né? Mas o Senhor nos chama a atenção para colocá-lo em prioridade. E para aquele que ainda não conhece Jesus, né? Para que essa pessoa venha fazer como Zaqueu, venha de fato querer conhecer e ter um encontro com Jesus, né? Porque Jesus, ele nos chama pelo nome. A palavra do Senhor no livro de Isaías nos diz que o nosso
nosso nome está gravado na palma da mão do Senhor. Então pensa o tamanho da mão do Senhor, o tamanho do nosso Deus, o quão grande e poderoso esse Deus é, porque na palavra do Senhor também diz que ele pega as águas dos oceanos na palma das suas mãos. Então não tem como, meus irmãos, nós vivermos uma vida longe da presença de Deus, enquanto antes que o Senhor Jesus ele possa impulsionar essa palavra, chegar até você e que você possa refletir em receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, porque nós não sabemos quando será o dia da volta de Jesus, né? E pode ser que ele pegue muitos de surpresa, que ainda não o reconheceram como Salvador, e ele não terá mais oportunidade, ali não vai ter mais jeito, porque aí já passou. É como uma pessoa que já morreu. Quando a pessoa já morreu, não adianta mais orar por aquela pessoa que já morreu, porque o que contou foi o que ela fez enquanto ela estava em vida. Então hoje nós estamos em vida e nós temos a oportunidade de receber o Senhor Jesus na nossa vida, de receber salvação, de convidar o Senhor Jesus para habitar conosco na nossa casa, na nossa família, porque nós precisamos da presença de Deus todos os dias na nossa vida. Amém, meus irmãos? Essa foi a reflexão que o Senhor colocou ao meu coração. Eu acredito que ao nosso coração, ao coração dos meus irmãos, dos meus amigos que vai estar vendo essa palavra através das redes sociais. E eu quero já agradecer a Deus por essa palavra tão oportuna, tão maravilhosa, né? Que nos chama a atenção a estar na presença do nosso Senhor. E eu quero te convidar junto comigo a mais uma vez fechar os nossos olhos, entregar as nossas vidas a Deus, entregar a nossa semana diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, nós te glorificamos, Senhor. Obrigado por esse maná quentinho que o Senhor desceu do céu para nós. Obrigado, Senhor, por mais esse aprendizado na tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa palavra que nos direciona a te buscar. Obrigado, Senhor, por essa palavra que nos ensina, Pai, que o Senhor nos ama, Pai. Obrigado por essa palavra que nos ensina que nós temos que ter a atitude, que nós não devemos olhar mais para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, e deixar de olhar para o Senhor que é grande e que pode todas as coisas, porque o Senhor pode fazer milagres. O Senhor fez milagre no passado, o Senhor faz milagre no presente e o Senhor continua a fazer esses milagres, Pai, porque o Senhor não está pregado, Senhor, naquela cruz, naquele madeiro. O Senhor ressuscitou e subiu aos céus e cumpriu a sua promessa do Espírito Santo. Então hoje nós sabemos que nós somos templo e morada do Teu Espírito Santo e que o Senhor habita, papai, dentro de cada um que te recebe como único e suficiente Salvador de suas vidas. Obrigado, Senhor, por essa palavra, que esse vídeo dessa palavra possa alcançar um número máximo de pessoas segundo a vontade do Senhor, e que aonde esse vídeo chegar, o Teu Espírito Santo, papai, possa ministrar o entendimento, papai, aos corações conforme a vontade do Senhor, porque a Tua palavra nos diz que a palavra do Senhor, ela jamais vai voltar vazia, sem cumprir o seu propósito determinado. Então eu creio que o propósito do Senhor, papai, com essa palavra, é que pessoas se rendam diante do Senhor, que pessoas entreguem a vida ao Senhor enquanto é tempo, Pai, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer a instantes, Pai, porque nós somos limitados, e a vinda do Senhor compete somente ao Pai saber. Então que nós que estamos ouvindo essa palavra, nós que temos a oportunidade de ouvir a palavra, que nós venhamos viver uma vida de preparação até que o Senhor venha, assim como aquelas virgens prudentes, Pai, que tinha reservas, Pai, de azeite em suas candeias, Pai. Nos ensina a ter reservas de azeite, Pai, e aguardar a volta do Senhor, papai. Em nome de Jesus eu entrego, papai, a nossa semana diante da Tua presença. Que tudo que nós formos fazer, Senhor, meu Deus e meu Pai, que a Sua presença seja conosco, Pai. Que aonde não for para nós irmos, Pai, que o Senhor ministre ao nosso entendimento para que nós não venhamos desobedecer aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Senhor, fica conosco. Abençoa as nossas vidas, Pai. Abençoa a nossa família, o nosso lar. Abençoe a cada um dos meus irmãos que está vendo esse vídeo através das redes sociais. Desde já, Senhor, eu te louvo, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluias, glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, né?
Estou com meu coração grato ao Senhor por essa oportunidade de ouvir a tua palavra mais uma vez, né? Eu desejo a todos os meus irmãos uma excelente semana cheia da presença de Deus e até a próxima segunda-feira, mais um dia de propósito, se assim o nosso Senhor nos permitir. Fica na paz e na graça do nosso Senhor.